Bom dia. A gente vai continuar resolvendo as nossas questões da Olimpíada de Física, né? A UBF 2020 fazia um nível 2. E a gente vai falar da questão 11, que é onde a gente parou, até a 15. E um spoilerzinho da 16. Mas, enfim. A UBF 2020, primeira fase, nível 2, questão 11. Uma caixa de massa 5 quilos em repouso no ponto A de um plano inclinado sofre um impulso instantâneo de um menino. Após percorrer 4,5 metros, a caixa para no ponto B. Considerando desprezível a resistência do ar e sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies de contato é 0,20, determine aproximadamente a velocidade em metros por segundo imprimida no caixote no ponto A. Dado seno de 12 graus e cosseno de 12 graus. Aí está o desenho da questão e as alternativas. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê um plano inclinado é que a gente precisa desenhar as forças que atuam nele. O assunto está dentro de mecânica, plano inclinado com atrito. Inclusive tem uma videoaula, 2 videoaulas disso no nosso canal do PET. Enfim. Vamos lá. Eu algumas questões não tive como digitar no computador, daí eu fiz em formato de foto, assim, de PDF, eu tirei um print e tá aqui, mas se ficar muito ruim de ver, eu tô com o PDF também pra gente ver melhor a letra, né, a resolução e essas coisas. Enfim, os dados da questão. A massa, a distância, que é daqui para cá. Deixa eu pegar a caneta. A distância, que é daqui para cá. O coeficiente de atrito. E o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Nessa caixa, sempre vai ter uma força normal perpendicular ao plano. Então, essa é a força normal que está perpendicular ao plano. Está fazendo 90 graus com o plano. Estou só desenhando as forças aqui. Na verdade, já desenhei, né? Enfim. Aí tem a força peso, que ela vai estar um pouquinho inclinada, digamos assim, porque a caixa está num plano inclinado. E por ela não estar nem totalmente horizontal, nem totalmente vertical, ela pode se desmanchar, né? Digamos assim, se decompor. Em PY, imagino que isso daqui é o eixo dos Y, e PX, porque imagino que isso aqui é o eixo do X. Tudo certo, tudo tranquilo. Daí a gente sabe que PX, se você for fazer, né, um joguinho aqui de geometria, PX é a mesma coisa de você escrever P vezes seno de 12 graus, e PY é a mesma coisa de você escrever P vezes cosseno de 12 graus. Pronto, aí temos a força de atrito, porque assim, o cara está empurrando na caixa para cá. Aí tá aqui a força que o cara está fazendo, uma força externa. E o atrito ele é sempre contrário ao movimento. O movimento ele tá vindo nessa direção aqui, ó, onde tá apontando essa setinha, inclusive. Então o atrito ele tá bem pequenininho aqui, ó, mas ele tá aqui, desenhando, né, a força de atrito. Enfim. Deixa eu ver a questão pede. A questão pede aproximadamente a velocidade em metros por segundo imprimida no caixote do plano A. Então, tipo assim, aqui vai ter uma velocidade. Ele quer saber que velocidade é essa, né? Que o cara tá empurrando para depois chegar nesse ponto aqui, que é o ponto B.
Então, velocidade por Torricelli, por que eu escolhi Torricelli, não sei como, né? Vocês pronunciam, mas por que eu escolhi essa fórmula? Porque a gente tem que ver quais os dados, né, quais as informações que a gente tem na questão. E por a gente não ter o tempo, a questão não ter dado o tempo, essa é a única alternativa, assim, se você for pegar as fórmulas do movimento uniformemente variado. Ok? Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Em outras palavras, né, pelo aquele macete de decorar fórmula, vovó tomou 2 AS. AS é um remédio, pelo que eu saiba. Mas, enfim. Então, vamos lá. A velocidade final, a velocidade inicial é o que a gente quer saber. Né? O cara está empurrando uma velocidade. E a velocidade final vai ser zero, porque a caixa vai chegar e parar aqui, certo? Então, por isso que aqui eu deixei zero. Aqui eu não sei. Por que esse sinal estava mais e ficou menos? Então, porque ele está desacelerando. Lembra que tem os movimentos retrógrados, retardados, progressivos, enfim. Essa caixa ela começa numa velocidade e depois ela vai diminuindo até chegar a zero. Então, por isso que eu troquei o sinal, que a gente está parando, o objeto está parando. Então, a aceleração dessa questão ela vai ser negativa. E o data S eu só coloquei que é a distância, D. Normal, só troquei a letrinha, mas é a mesma coisa. Se quiser deixar data S, deixava. Eu passo isso daqui para o outro lado, né? Então fica V0 ao quadrado é igual a 2A vezes D. Aí passa a raiz, a gente sabe que V0 é igual a raiz de 2AD. A aceleração vezes a distância. Enfim. Sendo que a gente não tem nem aceleração, mas a gente tem a distância, que é de 4,5. Porém, não tem problema, porque a gente pode descobrir a aceleração neste caso. Para descobrir a aceleração, a gente usa a segunda lei de Newton. O que fala a segunda lei de Newton? Basicamente, em poucas palavras, e resumida uma fórmula, força é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula aqui. Esse sistema está em equilíbrio. Tipo, alguns valores correspondem numericamente a outros valores. Essa força aqui é a mesma coisa de eu falar que é o Px somado à força de atrito. Aí, por isso que ficou Px mais força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Eu só repetir aqui do lado direito da equação e do lado esquerdo eu fiz essa substituição. Aí, o que a gente sabe? Que o Px é P seno de 12 graus. E a força de atrito ela tem uma fórmula específica, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, força normal da situação. É igual a massa vezes a aceleração. Normal, só fiz repetir o massa vezes a aceleração. Aí, o que a gente sabe que é peso? Peso é massa vezes a gravidade. Então, massa vezes a gravidade vezes centro de θ mais. O que aconteceu aqui? A normal, ela vai ser tipo, numericamente igual ao PY. Então, por isso que eu coloquei, em vez de normal, eu coloquei PY vezes o coeficiente de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. O PY eu coloquei, né, que é P vezes cosseno de 12 graus. Lembrando que P é massa vezes gravidade, eu já coloquei direto. mg cosseno de 12, aí multiplicando o mi, que é o coeficiente de dilatação. Aqui, a gente pode cancelar as massas, a massa não vai influenciar no nosso problema.
Então, reordenando a nossa fórmula, a gente tem que a gravidade vezes o seno de 12 graus, mais a gravidade vezes o cosseno de 12 graus, vezes o coeficiente de atrito, é igual à aceleração. Aí eu só peguei e coloquei, aqui tem G, que é a gravidade, e aqui também. Aí eu só fiz e coloquei em evidência, mas basicamente essa é a aceleração. Pronto. A gente sabe a aceleração, a gente sabe a distância. Com isso, a gente vai descobrir a velocidade inicial, que é o que a questão pede. Então, vamos lá. Não sei se está muito ruim de enxergar, então eu vou passar logo para o PDF, que está um pouquinho melhor. Só um minuto. Ó, tá melhor a qualidade. Então tá. V0 é igual a 2 vezes a aceleração, que é isso daqui tudo, G seno de 12 graus mais mi cosseno de 12 graus, vezes a distância. Aí eu só substituo os valores agora. Deixa eu dar mais um zoom aqui para enxergar melhor ainda. 2 fica normal, a gravidade a prova pede para considerar 10, sendo de 12 a questão da que é 0,20, aí o coeficiente de atrito é 0,20 também, vezes o cosseno de 12, que a questão da que é 0,98. Isso vezes 44,5, que é a distância, né, da questão, que a questão também dá. Aí 2 vezes 10, 20. Aqui eu fiz a multiplicação, né? Botei 0,20 mais 0,196. Aí isso vezes 4,5. Aí eu fiz a soma aqui, né? E depois multipliquei isso tudo, vai dar que é raiz de 35,64. Aí a gente sabe que as raízes exatas têm a de 36, que é justamente 6. Então, tipo, eu posso aproximar esse valor. Então, a velocidade inicial vai ser de aproximadamente 6 metros por segundo. Você pode fazer isso para poupar tempo de prova e também porque, na alternativa, os valores já estão aproximados. Com isso, a gente sabe que é a alternativa C. Tudo certo? Alguma dúvida? Se tiver, é só falar. Deixa eu olhar aqui o chat. Tá. Qualquer dúvida é só falar. Próxima questão. Questão 12. Em um laboratório didático de física, um professor realiza algumas transformações gasosas e pede para que os estudantes as identifiquem como isotérmica, adiabática, isovolumétrica ou isobárica. As transformações foram. Aí tem todas as opções aí de quais todas as situações que o professor fez em sala lá no laboratório. Mas, antes da gente ler a questão, a gente lê os procedimentos, né? Vamos entender melhor o que é isso, né? Isotérmica, diabática, isovolumétrica, isobárica, o que está acontecendo. Eu vou voltar lá para o PDF, que aqui também está um pouquinho embaçado. Ai, cadê? Gases ideais é o assunto que essa questão engloba. O que é um gás ideal? Basicamente, é um gás que ele está numa alta temperatura, numa baixa pressão, e aí ele não tem forma nem volume, digamos assim. Em poucas palavras. Esse aqui é um mapa mental, um mapa conceitual que eu resgatei do meu ensino médio. Está um pouquinho apagado aqui por conta disso. Mas, enfim. E aí, a gente pode, dentro de gases ideais, falar um pouco sobre transformações gasosas, que é o que a questão fala, que a questão pergunta o que o professor fez e tal lá no laboratório. Então, vamos lá. A gente basicamente tem 4 transformações gasosas.
A primeira é a diabática. Tipo assim. A gente tem duas fórmulas para analisar. PV é igual a nRT. Você leva essa fórmula no coração, tá? E a gente também tem essa daqui, tipo, quando envolve transformações, que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que é P, o que é V, enfim. O P é pressão, V volume, T temperatura. Tudo certo? Enfim. E aí tem uma outra macete, digamos assim, para decorar a fórmula, né? Para viver num ritmo tranquilo. E aqui é para viver num ritmo tranquilo, precisa viver trabalhando. Existem outros jeitos, né? Mas enfim, detalhes. Apresentei vocês essas fórmulas porque a gente usa elas principalmente para entender as transformações gasosas. Então vamos lá. No processo adiabático, o que acontece? Tanto a pressão, tanto o volume quanto a temperatura, eles mudam, nada fica constante. Mas em compensação não há uma troca de calor. Tipo, quando acontece isso, sabe quando você pega o seu desodorante e spray e aí você tipo vai lá e aperta, né, o desodorante, não é normal. Pronto, lá tá acontecendo uma transformação adiabática. Imediatamente, tipo, um ar geladinho assim, a pressão é bem alta e, enfim, você tem um processo, na prática, um processo adiabático, um processo rápido, né? Repentino, enfim. Geralmente, quando a questão prática, assim, de resolver alguma coisa, a diabática não está no meio da jogada. Mas, né, nessa daí a gente não pode descartar. Por que a gente não pode descartar? Porque está de uma questão mais teórica. Mas, assim, essas são as situações. Qual é a transformação? Enfim, essa é a diabática. Aí a gente tem a transformação isotérmica. Quando você vê o T, você já vai lembrar. Térmica, temperatura. O que quer dizer isso? Que nessa transformação, o T é constante, a temperatura é constante. Se a temperatura for constante, a gente pode cancelar esse Tzinho aqui com esse Tzinho aqui. Aí por isso que eu anotei aqui. P1V1 é igual a P2V2. E analisando a fórmula em si que ficou da isotérmica, quando a gente aumenta o volume, consequentemente a pressão vai diminuir. Tudo certo? Vocês estão de boas com isso? Enfim, só lendo, interpretando essa informação aí de é diretamente, inversamente proporcional. Basicamente foi isso que eu fiz. Ok. Isocórica. O que acontece quando a transformação é isocórica? Significa dizer que o volume daquela transformação, quando está se transformando, ele fica constante. Então, se a gente for para essa fórmula aqui, a gente cancela esses volumes, né? Aí vai ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, usar isso, tipo, na hora de que uma questão estiver pedindo, enfim. E aí, analisando, né, essa fórmula, quando a temperatura subir, consequentemente, a pressão vai subir. Aí o volume está lá constante. Ninguém muda o volume, é sobre isso. E a gente tem a transformação isobárica, que a pressão na situação é constante. Então, eu venho nessa formulazinha aqui e tiro a pressão. Tipo, ela pode, né, cancelar, enfim, sair do jogo. Então, fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Que é justamente o que está aqui. Não sei se está muito ruim para enxergar, mas vamos lá. Pronto. E aí, quando o volume aumenta, consequentemente, a temperatura vai aumentar.
e o P está lá constante, a pressão constante. Aí existe, tipo, gráficos para ver isso, já que eu comecei a falar, né, de gás ideais, eu vou continuar explicando esse breve mapa mental. Pronto, na isotérmica o T é constante. É esse gráficozinho A. Então a gente tem pressão por volume. Aí, essa linhazinha aqui que está em vermelho é a linha das temperaturas. E aqui ela está constante. Tipo assim, isso é uma linha de temperatura normal. Aí, quando existem outras linhas de temperatura, que elas não estão desenhadas aqui, obviamente, né? Mas se um gás ele mudar a temperatura, ele vai ter várias linhazinhas aqui, que a gente vai ver isso em uma questão. E aí ele vai, tipo, passar de uma linha para outra, digamos assim. Mas como a temperatura está constante, aí ele está só nessa linha aqui, ele está passeando nessa linha aqui, ó. Linha da temperatura está normal, tipo, aqui é só uma temperatura. T. Então, lembra de, no gráfico, analisar. É a pressão versus volume. Enfim. Aí, da transformação isocórica, perdão. V constante, volume constante. Aqui, eu peguei um volume qualquer e ele não vai nem aumentar nem diminuir. Então, o gráfico, tipo, se você for ver, quando uma transformação for isocórica, então, tipo, você vai ver só uma linhazinha aqui mudando para... Muda a pressão, mas não muda o volume, continua constante. E muda a temperatura também. Tem umas linhas aqui, tipo essa, sendo que eu não desenhei. Mas tem aqui essa linhazinha que é um exponencial. Enfim. O gráfico da isobárica, quando P é constante, é esse daqui, ó. Pega um ponto, ele fica constante. O volume vai mudando, a temperatura vai mudando, mas a pressão, ela tá aí, entendeu? Ela está no cantinho dela. Basicamente é isso. E tem uma lei da termodinâmica, né? A segunda lei, só a título de informação, diz que trabalho é igual a calor menos a quantidade, a energia interna. Enfim, a gente por hoje não vai usar isso, então por isso que eu não vou explorar muito essa lei, mas eu deixei aqui esse mapeamento mental para vocês, caso vocês queiram anotar no caderno de vocês, no coração, se vocês já estudaram isso ou não. Então, tendo em vista, lembrando dessas transformações aqui, tá? A gente vai responder a questão. Então, tem quatro situações. Aí aqui tem a afirmativa, né? Esqueci o nome disso, mas enfim. Vamos analisar uma por uma. O gás contido em um recipiente é liberado através da súbita abertura da válvula de contenção do recipiente. O que é que vocês acham que aconteceu nesse processo aí, dentro do que eu expliquei de se adiabática, isocórica, isovolumétrica, isocórica? Não sei se eu repeti alguma, mas enfim. Peguei um comentário que eu achei muito bom da questão, né? Estou trazendo para cá. Observe a utilização da palavra súbita na descrição do processo. Essas palavras nos remetem a um processo rápido, quase instantâneo. Um processo desse tipo é, na maioria dos casos, adiabático, pois não há tempo para o calor se propagar. Então, trata de um processo adiabático. Esse nome aqui é súbita abertura da válvula, né? Deu uma deixa para a gente pensar, é uma transformação adiabática. Enfim. 2.
Um botijão rígido e lacrado contendo gás carbônico é resfriado. Como o botijão é lacrado, o volume é o mesmo. Então, trata-se de uma transformação isovolumétrica. Nisso você tem que imaginar a situação acontecendo, né? Tipo, o que acontece antes e depois da transformação? Você pensa nisso com a informação que os itens dão, você conclui, né, que o botijão tá lá. Ele vai só ser resfriado, mas ninguém falou de tirar o volume dele, então tá aí, isovolumétrica. Eu acho que vale lembrar que a isovolumétrica é um sinônimo, é a mesma coisa que isocórica, né? Que no mapa mental está como isocórica, se eu não me engano. Sim, é verdade. Tem 2 nomezinhos. Obrigada, viu, por lembrar. Enfim. Três. Uma seringa metálica dotada de um êmbolo móvel e cheia de O2 é lentamente levada até o fundo de uma vasilha contendo grande quantidade de água. Observe que a seringa é feita de material condutor. O item faz questão de nos dizer que é uma grande quantidade de água. Nesse sentido, a água funciona como um reservatório térmico que está sempre em contato com gás oxigênio através do material condutor. Como o processo é lento e constante, e esse constante contato com o reservatório térmico nos remete a um processo em que a temperatura do gás é sempre igual desse reservatório, o processo é isotérmico. 4. Uma seringa de plástico cheia de ar e provida de um êmbolo móvel é rapidamente retirada no fundo de uma vasilha contendo água. Esse rapidamente nos remete ao súbito da questão passada, né? Então, ele segue a mesma linha de raciocínio. Então, basicamente, a gente fez as 4, né, questões, então ela dá a alternativa E, que é só o nome dos processos. Tudo certo? Deixa eu olhar o chat para ver se tem alguma coisa. Pronto. Questão 13. Nas condições atmosféricas típicas com uma temperatura de 20 graus Celsius, um balão de ar quente é aquecido a 99 graus Celsius e precisa de 3,91 metros cúbicos de volume de envelope para levantar 1 quilo. A quantidade de impulsão necessária não depende apenas da temperatura no ar interior do envelope, mas também da temperatura externa, da altitude acima da linha do mar e da umidade do ar no interior. Experimentalmente, para a faixa de altitude típica de voo, verifica-se que uma variação linear na qual, para cada 1.000 metros de altitude, o balão perde 3% do seu poder de impulsão. De acordo com o texto, para que o balão tenha o seu impulso a 1.500 metros de altura igual ao que tinha no solo, seu volume de envelope por quilograma de massa suspensa deve ter um acréscimo em metros cúbicos de quanto? Muita informação, tem que, se você não entendeu, parar, reler de novo e tá tudo bem. Então vamos lá. Assunto: impulso hidrostático, que também tem videoaula no nosso canal. Tem 2 videoaulas de hidrostática lá. Nossa, a letra ficou um pouquinho ruim, vamos pro PDF. A
questão, ele fala de um danado de poder de impulsão. Daí a gente vai chamar ele de P. P, poder e tal, enfim. A questão fala que a cada 1.000 metros o balão perde 3% do seu poder de impulsão. Tá, estou elencando fatos da questão, digamos assim. O balão vai estar em uma altura de 1.500 metros. Portanto, ele irá perder 4,5% do seu poder de impulsão. Como é que a gente vai saber que ele vai perder 4,5%? É só fazer uma linda regra de 3, né? Se com 1.000 metros ele perde 3%, com 1.500 metros ele vai perder quantos por cento? Aí, né, você corta o zero e tal, faz meio pelos extremos, e vai dar que é 4,5% que ele vai perder do seu poder de impulsão. E aí, o seu novo poder de impulsão, que a gente chamou de pelinha, podia ter chamado de qualquer outra coisa, mas chamou de pelinha, é 0,955P do poder de impulsão inicial, que é 95,5% de P. Só fazer do todo diminuir um pouquinho. Tipo, antes o poder estava 100%. Aí depois ele deu uma diminuída de 4,5%, por isso que ficou 95,5% de P. Da impulsão inicial. Ele perde tipo, a sua eficiência, que no caso a gente está chamando de poder de impulsão. Então tá. Essa perda foi de quanto? Foi de 0,045P. Para recuperar, para ter esse acréscimo, a gente faz o quê? O que a gente precisa saber? O que a gente precisa fazer, né? A gente pega esse ΔP e divide pelo P', que é o novo poder de impulsão do balão. Daí a gente só substitui aqui nas informações que a gente já listou anteriormente e vai dar que o acréscimo que precisa é de 0,047, que em outras palavras, 4,7% de acréscimo nesse poder de impulsão para ele, né? Para dar uma recuperada, para voltar aos 100% da eficiência do balão, digamos assim. E aí, aplicando isso ao volume do envelope, esse 4,045 multiplica o 3,91, que é o volume do envelope. Isso vai dar aproximadamente 0,184 metros cúbicos. É o que a questão pede. Basicamente é isso. Você tinha que analisar o que estava acontecendo, sabe? Enfim, qualquer dúvida só vai falar aí. Questão 14. Uma massa gasosa considerada ideal, numa pressão P0 e numa temperatura T0, expande de forma isobárica até ocupar o dobro do volume. Em seguida, essa massa sofre a realização de um trabalho de forma isotérmica, passando a ocupar o volume inicial. Ao final da transformação isotérmica, o gás está a uma pressão P e a uma temperatura T. Nessa questão, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo. Basicamente, ele sofre duas transformações. Aí, na primeira, o que acontece com a pressão e depois o que acontece com a temperatura no final de tudo. Enfim. Existem formas para analisar, né? Mas eu peguei e fiz o velho e bom desenho. Sendo que eu vou tentar desenhar ele agora. Talvez fique feio, mas depois ele vai ficar... Eu vou mostrar o desenho bonitinho para vocês. Gente, vai ser no mouse, né? Então, ignorem se a letra ficar meio estranha. Mas, basicamente, se eu desenhar essa situação, a gente desenha um gráfico de pressão versus volume. Daí, aqui, eu tenho as minhas linhas
de temperatura. Sempre que você vê isso, são linhas de temperatura. Lembra que eu falei que estava para desenhar várias? Pronto, vamos desenhar 3, né? Então, essa daqui eu vou chamar de T0. A gente vai começar daqui. E essa daqui eu vou chamar de T. Deixa eu pegar outra cor agora. Tá. A transformação começa mais ou menos aqui. Vou pegar um ponto aqui. Tem uma pressão, tem um volume e uma temperatura. Tem um T0, né? Aí o P0, chama tudo de zero, que a questão pede para a gente chamar. Tá aqui. De boas, tranquilo. Aí o que acontece? Ela vai... Deixa eu ver. Ela se expande de forma isobárica até ocupar o dobro de volume. Vocês lembram o que é a isobárica? A isobárica é quando o volume ele fica constante. Então, o volume vai ficar constante. Aí depois ele vai bater nessa linha aqui de temperatura. Então, ele tá aqui, aí passa para cá. Pela transformação Perdão. Isobárica, a pressão está constante. Confundi aqui a minha cabeça. Enfim, mas tá esse detalhe, né? Enfim, por isso que ele veio daqui para cá. O volume mudou. Esse volume aqui, a questão fala, esse novo volume aqui, tá uma temperatura diferente e um volume diferente. A pressão ficou constante. Aí esse volume é o quê? 2V. Basicamente, ele dobra, né? De volume. Aí depois tem uma segunda transformação que eu vou desenhar de outra cor. Vou escolher uma cor aqui. Não, laranja vai ficar muito parecido. Vamos de azul. Depois ele... em seguida, essa massa sofre a realização de um trabalho de forma isotérmica, passando a ocupar o volume inicial. Então, eu tenho que voltar para esse volume inicial sem mudar a temperatura. Então, eu venho caminhando nessa linha de temperatura dele. Ficou torto, mas enfim. Até chegar no volume inicial. Aí aqui é uma pressão maior do que inicialmente falando, né? A pressão inicial. Pronto. Show. Vamos para o gráfico desenhado. Basicamente, o desenho é o mesmo desenho, sendo que está um pouquinho embaçado, né? Que a gente desenhou, então o que a gente conclui? Que a pressão, essa pressão final é maior do que a pressão inicial e que o volume, ele é... a temperatura é maior do que a temperatura inicial. E isso nos dá a alternativa D. Enfim, é só análise da situação. Daí eu escolhi desenhar, né, no gráfico para ficar visualmente melhor de entender. Mas é isso. 15. Uma esfera oca de alumínio fica estacionária quando completamente submersa em água pura. Sendo o peso da esfera igual a 5,4 newtons, qual o volume aproximado em centímetros cúbicos de ar em seu interior? Dados de densidade do alumínio, 2,7 gramas por centímetro
cúbico. Esse 3 era para estar em cima, mas na hora de copiar ele ficou embaixo. Mas enfim, deu para entender, né? Aí ele dá as alternativas normal. O assunto é empuxo. E eu vou voltar para o PDF porque está um pouquinho embaçado. Pronto. Nessa situação, o peso ele vai ser igual ao empuxo. Como é que a gente sabe disso? Tipo, a gente pode concluir isso a partir das informações que a questão está dando para a gente. Então, a densidade da esfera vai ser igual à densidade da água. E a densidade da água, lembrando assim, leva para o seu coração? Mas, enfim, vamos falar sobre isso mais na frente. O valor, né, do caso dela. Calculando a massa da esfera. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Força-peso. Uma forma de calcular a massa. Tipo, porque a gente tem a gravidade e a gente tem o peso. Falta o quê? A massa. Então, a gente pode usar essa fórmula da força-peso. Então, vai ficar 5,4 é igual a massa da esfera que eu quero saber, vezes 10, que é a gravidade. Então, a massa da esfera, a gente conclui, né, que é 0,54 kg ou 540 gramas. Aí, Lídia, por que você passou para gramas? Porque se você olhar a densidade da questão dá em gramas por centímetro cúbico. Enfim. Aí aqui eu fiz uma anotação, né, para quando você for olhar o PDF, o que é P, o que é E, o que é DE e o que é DA. Enfim. Qual é o volume da esfera? Lembra que densidade é massa sobre volume? Então, a partir dessa fórmula, né, que a gente geralmente leva para o coração também, a densidade da esfera é igual à massa da esfera sobre o volume da esfera. A densidade da esfera é 1, porque a gente falou lá atrás que é igual à densidade da água, que é 1. É um valor, se não me engano, até está na prova já, lá no começo dela, nas informações. É igual a 540, que a gente já descobriu, né? Sobre VE. Então, o volume da esfera é igual a 540 centímetros cúbicos. E o volume do alumínio? O alumínio eu chamei DL, mas eu podia colocar do AL, enfim, qualquer coisa. Densidade do alumínio é igual a massa do alumínio sobre o volume do alumínio. A densidade, a questão da 2,7 é igual a 540 sobre o volume que eu quero descobrir. Então, o volume do alumínio é de 200 centímetros cúbicos. Então, para saber o volume do ar, eu só venho e subtraio o volume da esfera com o volume do alumínio, que é 540 menos 200, que vai dar, no final, 340 centímetros cúbicos, que é a alternativa C. Vou voltar para o PDF aqui, ó. Alternativa C. A próxima questão eu não terminei de fazer, e vou deixar como um desafiozinho para vocês, já que a gente não teve questão de desafio essa semana. E voltaremos a fazê-la, né? Essa questão. E é um assunto que a gente já viu, que Miska já falou com vocês. Então, eu vou dar umas diquinhas aqui para vocês fazerem a questão. Aí, vamos ler primeiro, né? Em um laboratório de física, há uma peça composta de um eixo de alumínio contendo um sulco. Nesse sulco está preso um anel de ferro que pode se mover livremente. Aí tem a figura aqui, ó, o anel de ferro preso, ele se mexe e tal, aí está preso por esse negocinho de alumínio.
Quando as peças estão a 20 graus Celsius, as peças não podem ser separadas, pois o raio interno do anel é 12 centímetros e o raio externo do sulco é 12,05 centímetros. Tá aqui, esse negócio aqui de alumínio, nessa temperatura de 20 graus Celsius, ele é maior. Então, tipo assim, que o raio desse anelzinho de ferro. Aí não tem como o anelzinho de ferro passar. Mas em outra situação, em outra temperatura, talvez, né, ele possa passar. Provavelmente sim, né? Depende, vamos olhar os coeficientes de dilatação, que a gente ainda não leu essa parte. Um estudante encontra uma maneira de separá-las através da variação de temperatura. Pois elas têm coeficientes de dilatação diferentes. São materiais diferentes, então eles não têm coeficiente de dilatação diferente. Aí ele fala que os coeficientes de dilatação linear do alumínio e do ferro são, respectivamente, 2,2 vezes 10 a menos 5 e 1,1 vezes 10 a menos 5. Vale lembrar que se esse 10 a menos 5 fosse diferente, tipo, fosse a menos 4, enfim, é bom você passar, né? Tipo, deixar essas bases 10 iguais, né? Os expoentes iguais. Enfim. Então, vamos lá. Sejam TA e TE, respectivamente, as temperaturas finais do anel e do eixo. Então, TA, a temperatura final do anel, TE, a temperatura final do eixo. Suficientes para separar as duas peças. Então, aconteceu algum processo aí que esquentou, esfriou, não sei, uma mudança de temperatura que fez com que desse para separar. A menor diferença absoluta entre elas é obtida por que processo que essas diferenças de temperatura vai ser menor. Basicamente isso. O assunto termologia de dilatação térmica, que já foi trabalhado em sala. Então, vamos ler alternativa por alternativa para saber se é possível, se não é possível. Reduzindo igualmente a temperatura das duas peças. Deixa eu anotar aqui qual é o coeficiente de dilatação de cada uma, porque, né? Como é que para não precisar voltar o slide? Então, o coeficiente de dilatação do alumínio é igual a 2,2 vezes 10. Eita, ficou feio. Vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. E o do alumínio, não, o do ferro é o quê? 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Tá meio feio, né? Mas tudo bem, faz parte da vida. Vamos lá. A do alumínio é maior do que a do ferro. O que significa dizer isso? Que o alumínio vai expandir e contrair com mais facilidade do que o ferro. Basicamente é isso. Reduzindo igualmente a temperatura das duas peças. Se a gente reduzir a temperatura do alumínio, ele vai dar uma contraída maior, né, do que a do ferro. Então, o ferro vai ficar livre e ele vai poder ser retirado. Teoricamente falando, dá certo. Então, possível. B. Elevando igualmente a temperatura das duas peças. Se eu aumentar a temperatura das duas peças, o alumínio vai expandir mais do que o ferro. Então, tipo, não tem como isso acontecer, não tem como o anel de ferro sair. Então, eliminada. C. Aquecendo apenas o anel. O alumínio vai ficar na sua temperatura, o anel vai dar uma aquecida e vai sair. Então, possível, sim.
resfriando apenas o eixo. Então, eu pego o alumínio, resfrio ele, o anel vai ficar aqui paradão na dele, de boa, sem sofrer a sua variação de temperatura. Possível, porque depois ele vai conseguir sair, o anel, né? E resfriando apenas o anel. O anel já está imprensado querendo sair. Aí, se você for resfriar ele, ele não vai sair mesmo. Então, eliminada. Dentro dessas alternativas, a gente tem que pegar, né, aquelas formulazinhas de dilatação e tal, analisar os casos possíveis, A, C e D. E aí, com isso, você vai achar qual é a alternativa correta. Eu acho que vocês conseguem fazer isso, né, dando uma revisada, caso vocês não estejam lembrados como faz na aula de Misker, né, de terminologia. Então, continua em casa, depois resolvemos em sala. Semana passada eu falei que eu ia recomendar uns links para vocês, mas acabei nem colocando no grupo, então eu coloquei tudo aqui, né? Se você quiser dar uma revisada em cinemática retilínea e também ver lançamentos, você assiste essa videoaula, né? Tem várias videoaulas no nosso canal, que eu vou até mostrar de novo, né? Os lançamentos a gente ainda não viu muito, mas a gente viu mais a cinemática. Tá aqui, se quiser dar uma adiantada em algumas questões, caso ela esteja repetida e tal. Leis de Newton, que a gente falou hoje, que a gente usou, né, a lei de Newton hoje, no caso. Aí, para o nível 3, lembra que o nível 3 cai eletromagnetismo, como a gente ainda não falou sobre, então deixei aqui uma recomendação. Mas é assim, você assiste o que você achar que precisa dar uma revisada melhor, ou que você nunca viu na vida, e enfim. Mas tem várias videoaulas aqui do canal, ou aqui do plano inclinado que eu falei, ou hidrostática, que a gente trabalhou hoje. Aí, mais coisas de mecânica. Aí deixa tudo dividido por assunto da física no geral, que é tipo mecânica, termologia, eletromagnetismo, ótica, física moderna, que eu não tem nenhuma aí, até onde eu lembro. Enfim. Esse mecânica, trabalho e potência. Mecânica, cinemática que eu falei. Aí, ótica. A gente fez questão aula passada de ótica. Aula passada minha, no caso, né? Enfim. Energia, momento linear, impulso e colisões, que tem a ver com a questão de desafio que a gente foi proposta. Termodinâmica e fluidos, também tem a ver, né? Com o que a gente já abordou em sala. Enfim, tem vários. E essas aqui são, caso você não esteja acompanhando, essas são as nossas videoaulas que a gente vai colocando no canal, para vocês verem, né, o conteúdo que a gente está falando. Daí eu vou parar um pouquinho a gravação agora e conversar com vocês, informes finais e essas coisas. E afins.